Vamos dar início à nossa quarta aula de gestão ambiental no curso de engenharia eletrônica na faculdade Netcom, certo? Meu nome é Ricardo Silva Borges, então vamos dar continuidade, certo? Então nessa quarta aula a gente verificou justamente sobre a pegada ecológica, né? Se refere à quantidade de terra e água seria necessária para sustentar o que? Gerações atuais, ou seja, gerações presentes, tendo em conta todos os recursos naturais e energéticos gastos por uma determinada população. Ou seja, justamente para ter esse equilíbrio em relação aos recursos naturais disponíveis em uma determinada área com um determinado número de habitantes, certo? Porque se tiver diferença, onde tiver tendo mais consumo de forma desregulada, isso é prejudicial para o planeta. Então, a área de terreno necessária para produzir recursos consumidos e para assimilar os resíduos gerados por uma população determinada como um modo de vida específico, onde quer que se encontre nessa área, certo? Então, dando continuidade sobre a pegada ecológica, né, ela mostra que está consumindo mais recurso em que quantidades, certo? Ou seja, até um ponto estamos consumindo nossos recursos naturais mais rapidamente que sua capacidade de regeneração, certo? Então, o planeta infelizmente não está se atentando a esse erro, ou seja, estamos consumindo mais do que reproduzindo. Então a filosofia de cálculo da pegada ecológica leva em consideração os seguintes aspectos, como a gente pode observar, ou seja, produzir qualquer produto, né, independente do tipo de tecnologia utilizada. Necessitamos de um fluxo de material e energia produzidos em última instância por sistemas ecológicos, certo? Então a gente sabe que qualquer fator de serviço humano requer o que? Requer recursos naturais e consequentemente também energia, que faz parte de tudo no meio ambiente. Então necessitamos de um sistema ecológico para reabsorver os resíduos gerados durante o processo de produção e uso dos produtos finais, né? Ou seja, é muito importante que as empresas tenham isso em pensamento, né? As questões ambientais, ou seja, seguindo as legislações ambientais para ela ser ecologicamente correta, certo? Desde a sua matéria-prima até seu produto final, todo o processo de produção tem que seguir os procedimentos ecológicos, certo? Então, ocupamos espaço como infraestrutura, moradias, equipamentos, né? Reduzindo desse modo a superfície dos ecossistemas produzidos, né? Ou seja, a intervenção humana, infelizmente, a cada ano que passa, vai prejudicando mais e mais o meio ambiente, né? Então, a pegada ecológica, ela faz o cálculo em cima desses termos, né? Ou seja, em cima de uma determinada área, com um determinado número de habitantes e conforme o número de recursos naturais ali disponíveis. Então tem que ter o que? Um equilíbrio ecológico em relação a esses termos. Então a pegada ecológica é um instrumento útil que pode apoiar as tomadas de decisões, pois deixa clara a relação entre o comportamento humano e exigências ecológicas, certo? Então através de medições da pegada ecológica pode-se aprender a utilizar os recursos com maior cuidado e adotar ações pessoais e coletivas para reproduzir os impactos. Beleza, pessoal? Então é justamente isso, como a gente havia comentado. É importante, né, que tenha esse equilíbrio ecológico para o planeta dar continuidade na sua vida, dar continuidade, né, de forma ecológica. Então a metodologia do cálculo de pegada ecológica consiste em quê? Contabilizar o consumo das diferentes categorias, né, e transformar numa superfície biológica produtiva apropriada através dos índices de produtividade, né? Ou seja, utilizar os recursos naturais de forma controlada e visando sempre o que? Adotar medidas preventivas, né, em relação ao meio ambiente, certo? E como a gente sabe, o que caracteriza uma empresa com produtividade é justamente a empresa que tem menos custo em seu processo, onde ele gasta menos tempo também em realizar o seu produto, né, ou seu serviço, e menos esforço físico do trabalhador e consequentemente menos degradação ambiental e
com mais qualidade em seu serviço ou seu processo. Então, o cálculo baseia-se na estimativa da superfície necessária para satisfazer o consumo associado à alimentação, aos produtos florestais, ao consumo energético e à ocupação direta do terreno. Ou seja, tem que ter esses termos, tem que estar todos em equilíbrio para ter uma pegada ecológica favorável. Então, os terrenos produtivos que se considera para o cálculo da pegada ecológica é justamente que o cultivos, como vocês podem observar na imagem, né? Superfície com atividade agrícola, que constitui a terra mais produtiva em termos ecológicos, ou seja, onde ocorre maior produção de biomassa utilizável pelas comunidades humanas, certo? Entra no cálculo esse tipo de terreno. O terreno que também entra no cálculo é os pastos, mas ao invés dos cultivos, prejudica muito os pastos, ou seja, espaço utilizado para pastoreio de gado, né? E de um modo geral, menos produtivo para os agrícolas, certo? Em relação aos bosques, né, também entra no cálculo da pegada ecológica, superfícies florestais, que sejam naturais ou replantadas, mas sempre no caso em que se encontra em exploração, né? Ou seja, a tendência desses bosques é sempre diminuir, devido à aceleração da urbanização. E também o mar produtivo, pessoal, também entra no cálculo, ou seja, superfícies marinhas, onde haja uma produção biológica mínima para que possa ser aproveitada pela sociedade humana, né? Como a gente sabe, utilizar a parte marítima, né, os mariscos, em modo geral, peixe, caranguejo, siri, camarão, né, tem que utilizar também de forma o quê? Controlada, certo? Justamente para o mundo não entrar em um colapso no futuro, caso o homem esteja consumindo mais do que regenerando seus produtos consumidos, né? Então, também entra no cálculo o terreno construído, né? Que é justamente a modificação daquele espaço ambiental, né, natural, para o espaço urbano. Então, são consideradas áreas urbanas ou ocupadas por infraestrutura, né? Querendo ou não, acaba prejudicando o meio ambiente. E áreas de absorção de CO2, ou seja, a superfície de bosque necessária para a absorção da emissão de CO2 devido ao consumo de combustíveis fósseis, né? E para a produção de energia, certo? É muito importante também a área de absorção de CO2. Como a gente sabe, ocorre muita emissão que acaba provocando efeito estufa, aquecimento global, entre outros acidentes, né? Que é prejudicial para o planeta. Ele também entra no cálculo da pegada ecológica. Então, pessoal, a pegada ecológica mede em hectares globais, ou seja, um hectare global é uma indicação da proporção da superfície necessária para determinar um tipo de atividade, né? Ou seja, uma vez estimado o valor da pegada ecológica, é calculada a superfície real de cada tipologia de terreno produtivo, ou seja, como a gente acabou de verificar, existem aqueles 6 tipos, né? Que é o cultivo, pasto, bosque, mar e terreno urbanizado, né? Então, disponíveis no âmbito estudado, tanto no global, regional, como local, certo? Então, como a gente havia comentado, a pegada ecológica ela calcula que uma determinada área, um determinado número de habitantes e um determinado recurso natural que está ali disponível, tanto para fins industriais como para fins de alimentação. Então, a soma de todos eles é a capacidade de carga local, certo? Que se expressa em hectares por habitantes. Ou seja, o que caracteriza essa capacidade de carga local? É a superfície, né, produtiva em uma determinada área. Tanto estudado na parte global, regional ou local. Então, podemos observar que a pegada ecológica é maior que a capacidade de carga, né? Mas a região apresenta um déficit ecológico, certo? Então, podemos observar que a pegada ecológica ela fica igualitária, né, com a capacidade de carga, e a região ela é o que? Autossuficiente, né? Ou seja, está tendo controle em relação a como está sendo empregada aquela área, né? Em relação a desenvolvimento sustentável, né? Sempre visando o quê? Utilizar os recursos naturais de forma controlada para futuras gerações reutilizem, certo?
Então, só vocês terem uma ideia, né, pessoal? A população brasileira já ultrapassou o que seria considerado uma pegada ecológica per capita máxima. Ou seja, enquanto o valor calculado para garantir a sustentabilidade é de 2,1 hectares ano por pessoa, a média brasileira é de 2,4 hectares ano por pessoa. Certo? Então, a gente está utilizando mais recursos naturais do que regenerando. Então, isso aí é prejudicial. Logo, a carga global, né, que o planeta é submetido atualmente, acima do que a natureza pode suportar. Ou seja, estamos consumindo mais recursos do que regenerando. Então, demora aproximadamente 1 ano e 2 meses para regenerar o que se utiliza a cada 12 meses. Certo? Só para vocês terem uma ideia, a gente está consumindo mais do que regenerando. Então, por volta de 1988, a pegada total humana atingiu um ponto limite da capacidade ecológica do planeta. Ou seja, isso significa que até esse período o planeta era sustentável, certo? No entanto, em 1999, era necessário o que, pessoal? 2,1 planeta a fim de suportar as atividades antrópicas. Ou seja, a gente estava consumindo mais, né, prejudicando mais o planeta do que regenerando. Ou seja, era importante, né, que desse continuidade até antes de 1988. No entanto, a partir de 1999 entrou em desequilíbrio, ou seja, ficou desfavorável à pegada ecológica global. Só para vocês terem uma ideia, como a gente pode observar essa reportagem da Globo, temos aqui que o planeta esgota hoje, né, em 29/7, ou seja, no mês de julho, todos os recursos que tinha para o ano de 2019. Certo? Então a gente pode observar que a partir de agosto, né, o planeta só está sendo prejudicado, né? Ou seja, estamos consumindo mais do que regenerando. Então o dia da sobrecarga da Terra nunca foi tão antecipado, ou seja, em 2019 bateu o recorde de prejudicial na pegada ecológica, infelizmente. Então temos que se alertar, o mundo tem que ter esse redirecionamento, esse comportamento favorável, visando o desenvolvimento sustentável, que infelizmente hoje não apresenta, né? Então, pessoal, também a gente abordou em sala de aula umas questões em relação à revisão para a prova, certo? Onde pode observar aqui o que é gestão ambiental. A resposta esperada é o quê? É um sistema de administração empresarial que dá ênfase na sustentabilidade, certo? Então, dessa forma, a gestão ambiental visa o uso de práticas e métodos administrativos que reduzem ao máximo o impacto ambiental das atividades econômicas nos recursos da natureza. A segunda questão: quais foram os principais acontecimentos que ocorreram com o meio ambiente devido à industrialização? Ou seja, a resposta esperada é o quê? A industrialização trouxe vários problemas ambientais, como a alta concentração populacional, consumo excessivo de recursos naturais, sendo de alguns não renováveis, né, no caso petróleo e carvão, contaminação do ar, do solo, da água e desflorestamento, entre outros. A terceira questão, temos que quando surgiu a tomada de consciência dos problemas ambientais? Foi justamente na segunda metade do século XX que se deu início ao movimento global, que se traduz em números, em encontros, conferências, tratados, de acordo com assinados pelos países pelo mundo. Ao mesmo tempo, desenvolveu uma participação maior das comunidades através da organização não governamentais ambientais, culminando no fim do século da formulação de uma nova estratégia de desenvolvimento. E a quarta questão, pessoal: o que é controle biológico? Certo? Controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, parasitoides, micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Certo? Em relação à quinta questão, a pergunta dá ênfase em que? Onde? Que no Brasil existem 6 reservas em seu território, né? Quais são essas 3 reservas que foram decretadas lá no programa do Homem da Biosfera? É justamente o que é Mata Atlântica, o Citron Verde de São Paulo, o Cerrado, Pantanal, Caatinga e a Amazônia Central. A sexta questão, pessoal: em que ano e país aconteceu a Conferência de Estocolmo? Foi justamente, pessoal, em 1972, né, na Suécia. Foi a primeira conferência internacional que envolveu inúmeros países
justamente para conversarem, né, debaterem sobre o meio ambiente. Em relação ao que foi a Eco 92 e qual foi o seu objetivo, a 7ª questão. Ou seja, pessoal, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em julho de 1982. Ela reuniu mais de 100 chefes de Estado para debater formas de desenvolvimento sustentável. 8ª questão. O que é desenvolvimento sustentável, pessoal? O desenvolvimento que procura o quê? Satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer o quê, pessoal? A capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades, ou seja, a utilização atual dos recursos naturais, desde que seja preservado para gerações futuras. E como funciona o desenvolvimento sustentável? Ou seja, o desenvolvimento sustentável é um conjunto elaborado para fazer referência ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais. A 10ª, qual é o objetivo do Protocolo de Kyoto, que foi em 2005? O Protocolo de Kyoto é um instrumento internacional que visa o quê? Reduzir as emissões de gases poluentes, este é responsável pelo efeito estufa e o aquecimento global. 11ª questão, pessoal. Quais são os 3 pilares da sustentabilidade? É o social, o econômico e o ambiental. Agora, quais são os 3 pilares da Tri-Bottom Line, que é o triplé da sustentabilidade? É pessoas, planeta e lucro. Onde em inglês também é o 3P, né? Que é People, Planet e Profit. 13ª, qual é o objetivo da Tri-Bottom Line, né, pessoal? O triplé da sustentabilidade. Abrange aspectos ambientais, econômicos e sociais, de forma integrada, para que os resultados de uma empresa sejam avaliados pelo mercado e pela sociedade de forma o quê? Completa. E o que foi o Protocolo Verde, pessoal? É uma carta de princípios para desenvolvimento sustentável firmado por 5 bancos oficiais em 1985, na qual se propõe aprender políticas e práticas que estejam em harmonia com o objetivo de quê? De promover um desenvolvimento que não comprometa a necessidade das futuras gerações. 15ª, o que é o princípio poluidor-pagador? Certo? É um princípio normativo de caráter econômico, tendo em vista que imputa ao poluidor os custos relacionados a atividades poluentes. Ou seja, o poluidor-pagador consiste na obrigação do poluidor de arcar com os custos da reparação dos danos por ele causado ao meio ambiente. E a última questão da nossa revisão é o que é pegada ecológica, que é justamente a aula, né? Refere-se ao que, pessoal? A quantidade de terra e água que seria necessária para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos naturais e energéticos disponíveis, né? Gastos por uma determinada população. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.